Muito bem. Tiago, a última vez que falámos sobre o facto de o homem ser responsável, não é? E isto leva a uma outra pergunta, a uma outra implicação óbvia nisto, que é quem foi o máximo responsável na queda no jardim? O diabo, como dizem algumas igrejas, a culpa é sempre do diabo. Não é? Como diz um amigo meu, o diabo tem as costas largas. O homem ou a mulher? Isto, obviamente, pensando que existem, obviamente, muitas opiniões sobre responsabilidade. Não é? Quem foi o máximo responsável ali? Para responder isso, obviamente, eu tenho que olhar para o padrão bíblico, não é? Não posso fugir a isso, porque senão vou estar a incorrer em ensinar algo que pode ser distorcido. A verdade bíblica é que Deus, quando se apresenta, depois que o homem peca, se apresenta a ele, ao homem, não é? Na realidade, a verdade pactual, o sistema pactual que foi estabelecido em Gênesis, a mulher não estava. Deus fez o pacto com o homem. E Deus diz, onde estás? E diz a narrativa, não é? Como nós já vimos, a narrativa em Gênesis 3 diz, onde está? A partir do versículo 9, já começa a parte dos julgamentos, não é? Deus se apresenta na viração do dia e vai buscar o homem. Vai dizer, o que é que fizeste com o que eu te disse? Não é? Onde estás? Quem te fez saber que tu estavas nu? Comeste do fruto? Deus vai intencional. Deus, o seu juízo, a necessidade de que o homem fale, embora Deus já saiba, que confesse o seu pecado, é apresentada no próprio julgamento do Senhor Deus sobre ele. Então, ele tem que dizer, ele tem que assumir, não é? A sua responsabilidade. E Deus vai diretamente a ele. Deus só se dirige à mulher quando o homem já disse o que tinha para dizer, ainda que não disse tudo o que era para dizer. Não é? Mas ele se manifestou. E a mulher foi ainda mais sincera do que o homem. Isto é o que mais me choca. O homem foi extremamente Foi mau. cruel. Foi cruel. Mandou a sua mulher para os leões. Não é? Além de não guardar, ainda diz a Deus mata. Exatamente. Não é? Que pague ela Exato. pelos meus pecados. Terrível. Sim. Não é? Então, esta essência é assim. Hoje em dia isso acontece. Há homens mandando as suas mulheres para os leões e que pague ela o preço daquilo que eu não estou a fazer. Não é? Então, nós vemos essa responsabilidade. Agora, nós vemos no julgamento que tanto o homem como a mulher, como a serpente, receberam julgamentos por isso. Eles foram culpados, não é? A mulher, por estar a fazer algo que ela, sendo instruída pelo seu marido, deveria fazer e não fez. Ela tem essa responsabilidade. Mas a responsabilidade dela é no sentido de auxiliadora, como ela foi criada para o ser. Então a responsabilidade, o juízo dela vem depois do juízo do homem. Deus respeitando essa hierarquia de responsabilidades. Primeiro fala com o chefe da casa, não é? É quando nós vemos muitas vezes a polícia chegar à porta de alguém e diz, estou à procura do senhor, não é? Ou quero falar com o dono da casa. Ou quando nós recebemos pessoas que querem falar, eu quero saber quem é o proprietário da casa, não é? Porque o assunto que vai ser tratado é com quem é responsável. Exato. Por isso. Basicamente foi esta função, este exercício que Deus exerceu diante do homem. Mas, sem dúvida, os três receberam, não é, a sua punição. O homem agora vai ter que tratar de coisas que a terra não dava, cardos e abrolhos. Vai ter que trabalhar fisicamente, né? Agora o trabalho vai ser um sofrimento. Ele vai ter fadiga física por isto. Né? Então, vemos uma série de consequências. Mas quem é o primeiro? Seguramente é o homem. Deus se apresentou diretamente ao homem. Fizeste-me lembrar, há poucos dias estava a ler ali 1 Reis, mesmo no final do livro, quando Acabe tem esta choradeira, que não consegue comprar a vinha de Nabote. E ele chega a casa, não é? Chora, vai para a cama, nem come, porque não consegue comprar a vinha que estava ao lado da casa dele.
E Jezabel vem e pergunta porquê é que estás assim, o que é que se passa? E ele diz, porque eu quero comprar a vinha, ele não quer vender e tal. E ela, mas acaso não governas tu? Parece que ela que tem as calças, não é? Acaso não governas tu sobre Israel? E ela, pronto, faz todo um plano para que Nabote morra injustamente. E depois Deus fala com Elias. Penso que é Elias ou o profeta Aías, um dos dois, e ele vai encontrar-se, não com Jezabel, que mandou fazer este ato, ele vai ter com Acabe. Assim. O texto não parece mostrar que Acabe sabia do plano. Talvez ele sabia, mas não sabemos, mas no meio desta história toda, Deus foi ter como máximo responsável ir a Acabe. Exatamente. Era o homem. Sim, exatamente. E é interessante ver isto, que não é só este reflexo ao longo de toda a história de Deus para com o homem requerendo esta função, como do próprio coração do homem brota isto. Nós vemos, por exemplo, o cuidado de outros patriarcas sobre os seus filhos e sobre as suas famílias. Não é? Que é o caso, por exemplo, nós vemos esse exercício sacerdotal de Jó, quando ele, na possibilidade dos seus filhos terem pecado, seus filhos já são grandes, quando existe a catástrofe, cai sobre um banquete. E era comum em que o banquete fosse ou na casa de um ou na casa de outro. E por acaso estavam todos os irmãos juntos e o desastre aconteceu. Sim. Eram homens barbados, já crescidos. Exato. E o sentido sacerdotal de cuidado, de rogo por misericórdia dele para com os filhos, leva-o a fazer um sacrifício, não é? Um altar, pensando na possibilidade dos seus filhos terem pecado. Na possibilidade. Exato. Então, é uma atitude ativa tão grande. Jó guardava. Sim. Jó guardava. Estava atento. Exato. Estava atento, não é? Esse sentido de proteção. Eu gosto muito de uma cena de um filme, de Crônicas de Nárnia, que é a ideia, os meus filhos gostam muito de Crônicas de Nárnia, a cada tanto a gente vê, e há um sentido de proteção por parte daqueles que são governados por Aslan. E eles estão num castelo se preparando para uma grande batalha, não é? E há uma criação olhando, observando e vendo a floresta fora, e é incrível o sentido de alerta, de sentinela que ele tem. Ele vê uma parte de um soldado, uma parte apenas, no meio de toda uma floresta densa. Ele tem uma lupa, e à medida que ele que ele vê esse soldado, ele tira a lupa e fica atento e percebe que ali está uma ameaça. Ele volta para dentro do castelo e ele diz: estamos em problemas. Este sentido de sentinela, não é? E também o Antigo Testamento é muito claro com essa função de sentinela, que é a ideia daquele que está no muro e avisa dentro da cidade quais são os perigos que estão a vir para dentro da cidade, ou que está a caminho da cidade. E ele alerta, ele toca a trombeta, mostrando que a cidade está a ser invadida, está a ser acometida por alguma ameaça. Então, vai neste sentido o conceito de cuidado do homem para com a sua família, para com seus filhos, a sua esposa. É esse sentido de sentinela. Eu tenho esse cuidado, eu tenho que ter este cuidado de cavaleiro, não é? No sentido de cuidar e preservar. Okay. Isso acaba também por ser a destruição de outros homens, por exemplo, como Eli. Exatamente. Não cuidar da sua família, não guardar. Exatamente. Era um sacerdote, Exato. tinha uma função sacerdotal, e por causa dos seus filhos, Deus diz que vai matar Ofni e Finéias, né? E rejeitar o sacerdócio de Eli. Uma família completamente rejeitada por um princípio de falta de santidade por parte de quem tem responsabilidade. Então nós podemos afirmar categoricamente: o homem é o principal responsável. Por completo. Até acrescentaria que na função, por exemplo, para com a igreja, pastores e diáconos, em 1 Timóteo capítulo 3, diz que usam as mesmas expressões para os dois: irrepreensibilidade e governar bem a casa. Se isto não acontece, não são
dignos, não estão aptos para exercer essa função. Então vemos desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento esse princípio Exato. norteando toda a função do homem para com a sua família, para com até mesmo o seu meio onde ele está a viver. Podemos afirmar que o homem tem essa primeira responsabilidade para com o pecado. Muito bom, muito bom. Muito bem, paramos aqui na nossa questão e mais tarde avançamos para a próxima.